Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Ontem eu fiz uma viagem pequena, só para um município aqui vizinho, e enquanto eu estava viajando, numa das estradas que eu estava percorrendo, um outdoor me chamou muita atenção. O outdoor dizia assim: ainda vou te buscar. E havia a figura de uma mulher, com um taco de beisebol assim empunhado, e chamava atenção. E depois, quando fixei os olhos realmente no que era um serviço de guincho, 24 horas, que estava sendo, na verdade, ofertado. Mas a primeiro momento você ficava intrigado com a imagem da mulher, com esse taco de beisebol e eu soando, ainda vou te pegar. E continuando o caminho, continuando a trajetória, eu passei na BR-101, eu passei e vi que à margem assim da estrada havia muitos urubus rodeando. E exatamente naquele momento eu me lembrei de um texto bíblico lá de Mateus, quando o Senhor Jesus está dizendo aí para os seus discípulos em uma das no sermão, que ele vai estar dizendo para os seus discípulos que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E comecei a pensar, passei o restante da viagem meditando acerca desse texto. Quando o Senhor está falando para os seus discípulos acerca aí das coisas, o sermão profético, acerca aí daquelas coisas que vão acontecer. Quando ele fala da destruição do templo, no princípio das dores, na grande tribulação. E aquela palavra que é dada para que eles permaneçam vigilantes, esperando pela volta do seu Senhor. Pela volta do seu Senhor. Eu falei, do texto de Mateus, mas eu gostaria de ler o texto de Marcos. E aí eu vou fazer a leitura de Marcos a partir do verso 3. Acompanha comigo. Marcos 13, a partir do verso 3, que nos diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores.
Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, e às sinagogas sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O texto da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos mestres e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos das extremidades da terra até as extremidades do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Eu li até o verso 29 de Marcos, capítulo 13. E aí você deve estar se perguntando aí, por que você falou do outdoor, irmã Marli? A mensagem dizia assim, ainda vou te buscar. Soava, né? Com aquele bastão, aquele taco de beisebol, soava aí como uma ameaça, né? Mas era dizendo de um serviço, né? Que se o carro quebrasse, ela não poderia, né? Ela ainda iria buscar. Mas quando eu vi aquelas aves sobrevoando, eu lembrei de uma promessa muito séria e que certamente acontecerá, que é a promessa de Jesus que voltaria para buscar a sua igreja. Jesus, como um bom mestre, ele estava aí conversando com os seus discípulos, né? Ele suscitava a curiosidade e ele ensinava e ele falava para os eventos finais. Nesse texto a gente tem aqui eventos finais de uma geração, como também eventos finais do fim do mundo, do fim dos tempos. E uma advertência séria.
acerca de que é preciso estar vigilante. A palavra aqui é para que a igreja, para que os seus discípulos estejam alertas. Mas, meus irmãos, me parece que nós estamos vivendo um tempo das pessoas dispersas, dormindo, sem conseguir se aperceber do tempo e da seriedade dos acontecimentos que estamos vivendo e sem levar a sério a palavra do Senhor, que adverte os seus escolhidos, que eles precisam estar atentos àquilo que está acontecendo, para que ninguém seja pego de surpresa. A ira de Deus é anunciada. A palavra, que ficou na minha mente, que onde estiver o cadáver, ali também estarão os abutres. É uma palavra de advertência, a ira de Deus está sendo anunciada. O texto começa falando aí acerca do templo, daquele templo bonito, suntuoso, e os que trazia orgulho. E aí um dos discípulos, olha e fala acerca daquela construção grandiosa, e o Senhor vai dizer, olha, que não vai ficar pedra sobre pedra. O templo que foi reconstruído por Herodes, uma obra magnífica, esplêndida. De fato, quando Tito marcha sobre Jerusalém no ano de 70, não ficou pedra sobre pedra. Aqui, o Senhor está dizendo para os seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Jesus está lá com Pedro, Tiago, João e André. Perguntam para ele, olha, quando é que essas coisas vão acontecer? A gente ficou curioso agora. O Senhor vai dizer para eles que eles precisam estar alertas, eles precisam estar atentos, eles precisam ter aí precauções sobre essas últimas coisas que vão acontecer. Jesus disse para que eles estivessem alertas. Que sinal haverá? Jesus não disse o sinal. Mas Jesus disse para ele, olha, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Vocês não podem deixar ser levados aí por eventos fantasiosos. E aí eu digo para você, milagres. O milagre em si não é um sinal de que a obra é de Deus. Ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome e dirão, sou eu, e enganarão a muitos. Era necessário evitar o engano, serem enganados. E como é que você não vai ser enganados? Se você conhecer o Senhor. Mesmo que você veja pessoas falando como se fossem, você precisa saber que não é Ele. Mesmo que você veja aí pessoas se passando por Ele, você consegue perceber, se você conhecer quem é o seu Senhor.
Como é que você não vai ser enganado? Se você de fato conhecer quem é o Senhor. Se você tiver um relacionamento pessoal, ou se você tiver comunhão, se você for ovelha que reconhece de fato a voz do seu pastor. Não estejam perturbados aí com as guerras, com os rumores de guerras. As guerras vão ocorrer. Inclusive, estamos vivendo, tempos de novas guerras. Elas vão ocorrer. Isso é bíblico. Elas vão ocorrer, como também catástrofes. Catástrofes naturais. Nós vamos ver, como diz o texto, terremotos, fomes. Nós vamos ver nação se levantando contra nação. O martírio também virá. Cristãos serão perseguidos pelo nome de Jesus. Foi assim no passado e ainda é nesse tempo, nessa era presente. Nós seremos odiados. E seremos odiados porque não pertencemos a este mundo. Da mesma maneira como o Senhor foi odiado. E aí o Senhor vai dizer para eles que a graça de Deus precisa ser derramada sobre as nações através da mensagem do Evangelho. Mesmo em meio à perseguição, a igreja do Senhor vai crescer, vai expandir. O Espírito vai falar, vai mover através da sua igreja. Dias difíceis, de extrema violência, entre pais, entre filhos. Mas a palavra do Senhor, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Deixe-me só abrir um parêntese aqui. Você tem perseverado? Você começou bem, mas você está perseverante? Nós temos visto muitas coisas nesses últimos tempos, meus irmãos. Nós temos uma igreja de antes da pandemia e nós temos outra igreja pós-pandemia. Nós temos um movimento aí dos desigrejados crescendo cada vez mais. Nós falávamos sobre isso hoje pela manhã. E o Senhor tem me falado já, eu já disse outras vezes aqui nesses últimos tempos. Não é como você começou, é como você vai terminar essa carreira. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você precisa permanecer na caminhada com o seu Senhor sem voltar as costas e sem estar sendo enganado por este tempo. Aqueles que suportarem o sofrimento e perseverarem no Senhor serão salvos. O texto ali falava da perseguição, da morte, da prisão. Mas você precisa suportar todo e qualquer sofrimento. Há pessoas parando na caminhada porque Deus não trouxe cura.
Há pessoas parando na caminhada porque perdeu o emprego, perdeu um ente querido. Porque viu um sonho desaparecer. Perseverar até o fim. Começou bem? Continue bem. Na caminhada com o seu Senhor. E aí ele vai dizer para os seus discípulos acerca da grande tribulação. Os 3 evangelistas falam acerca disso. Ele vai falar aí da abominação. Essa abominação é uma palavra que se refere à idolatria e à profanação. Conforme descrito lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 11. Jesus vai fazer aí uma referência à profanação do templo. E qual foi a orientação de Jesus para os seus? Vocês precisam fugir. Fujam, sem olhar para trás. É preciso fugir para preservar a vida sem olhar para trás. Quem estiver no irado, quem estiver aí no terraço da sua casa, não entre. Quem estiver no campo, não volte. A preocupação de Jesus de que isso com as grávidas, com aquelas que estivessem amamentando. Pediu para que isso não ocorresse no inverno. Jesus vai dizer que naquele dia haverá uma tribulação tão grande que haverá aí uma tribulação tão grande que Deus abreviou. Que Deus abreviou. Os falsos cristos, os falsos profetas, que farão aí sinais e prodígios tremendos, com o intuito de enganar, se possível fosse, até os escolhidos. Mas a igreja não pode se enganar. Quando ele vier, sobre os fins dos tempos, pela descrição que Jesus faz, quem estiver vivendo nesses dias não terá dúvidas. Não serão apenas rumores. Nos dias da referida tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O sol perderá a luminosidade e a lua não vai ter como refletir. A natureza ficará enlouquecida, caótica. E é nesse momento, é nesse cenário que Jesus virá nas nuvens com seus anjos e com os seus eleitos, que de todos os cantos da terra serão buscados pelo Senhor.
Ainda vou te buscar? A placa que eu vi. Isso pode acontecer, como também pode não acontecer. Você pode ficar aí na estrada, mas ligar para outro serviço que não aquele. Apesar de eu ter achado extremamente interessante. Mas existe uma promessa aqui, que se cumprirá com certeza. O Senhor disse que virá, e Ele virá. E Ele vai buscar os seus. No clímax da história, aquele que foi rejeitado pela nação, pela sua nação, ele retornará como Rei do Universo. Jesus disse que era preciso aprender com os sinais dos tempos. E estai, o verso 33, que nós não lemos, mas eu vou encerrar essa mensagem com ele. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Para você hoje, vigie. Saia aí da sua zona de conforto, volte para o lugar que Deus te colocou. Esteja pronto. Esteja pronto. Preparado. Comprometido. Vigilantes e comprometidos. Ninguém saberá o tempo, mas ele virá. Por não saber o tempo, nós precisamos estar prontos, vestidos, mala pronta. Jesus disse: vigiai. Vocês precisam estar preparados para o dia em que eu vou voltar. E vocês, diante de mim, prestarão as suas contas. Precisamos vigiar e estarmos preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Igreja do Senhor, para encontrar com o teu Deus. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.